Boa noite, meu nome é Alex. Eu vou apresentar hoje o tema A Violação dos Direitos Fundamentais e a Necessidade da Criminalização da Homofobia no Brasil. O Brasil criminaliza quem discrimina alguém em favor da raça, cor, etnia, religião, procedência nacional, mas não há qualquer tipificação quanto à discriminação em razão da orientação sexual e identidade de gênero, sendo este um fator motivador para a existência da homofobia, e mais um sinal da omissão à população LGBT para preconceitos e violências. Nosso sistema jurídico é incapaz de oferecer respostas idôneas às demandas da realidade, pela tensão que existe entre a democracia, vontade da maioria, e o constitucionalismo, que é a necessidade da proteção às minorias. O que é homofobia? A homofobia consiste na rejeição, aversão, intolerância, discriminação ou qualquer manifestação de repúdio à homossexualidade e à homoafetividade, repulsa às diferentes formas de orientação sexual, às diferentes formas de amor e afetividade. Representa, então, uma discriminação, um desrespeito às liberdades básicas garantidas pela Declaração Universal dos Direitos Humanos e pela Constituição Federal. Viola dessa forma a liberdade de expressão da singularidade humana, por ser um comportamento discriminatório. A palavra homo, nós sabemos que significa igual. Já a fobia vem de origem grega da palavra fobia, com ph, que representa um medo intenso ou irracional, aversão, hostilidade. Este termo, homofobia, é um neologismo inserido na literatura pelo psicólogo George Emberg, em 1971. Trata-se de uma questão de racismo e de preconceito. Ao medir o preconceito de uma sociedade, o psicólogo americano Gordon Allport fez um estudo entre alguns países que avaliou de 1 a 5 o grau de homofobia de uma sociedade. No Brasil, ficou com a faixa do número 4, ou seja, nós não possuímos campos de extermínio, mas há altos índices de agressões físicas e assassinatos contra as pessoas LGBT. Assim, isso nos mostra que a nossa sociedade é altamente enraizada pela cultura machista, patriarcal, homofóbica, onde o homem hétero é sinônimo de estado social. A sexualidade é fato inerente à condição humana, assim como assegura a Maria Berenice Dias, que diz: ninguém pode realizar-se como ser humano se não tiver assegurado o respeito ao exercício de sua sexualidade, conceito que compreende tanto a liberdade sexual como a liberdade à livre orientação sexual. O princípio da dignidade da pessoa humana, desde a Declaração Universal dos Direitos do Homem, adquiriu contornos universalistas, que proclamou que todos os seres humanos são iguais em direitos e dignidades, e estes nascem livres. O artigo 5º, inciso 3º da Constituição Federal cita que ninguém será submetido à tortura nem ao tratamento desumano ou degradante. Nesse sentido, ninguém deve ser objeto de ofensas ou humilhações. No conceito de dignidade da pessoa humana está contido, portanto, todos os direitos e garantias fundamentais, sendo uma característica inerente ao homem. Não há o que se falar em direito à dignidade, mas sim o direito ao respeito à dignidade e à promoção da dignidade da pessoa humana. Na nossa Constituição, nós temos o princípio da igualdade. O princípio da igualdade constitucional prevê que se dê tratamento igual aos iguais e tratamento desigual aos desiguais na medida de suas desigualdades, numa busca de igualdade real e efetiva. Às vezes é necessário a lei criar leis específicas para amparar determinados grupos, como uma proteção às minorias. Isso já ocorreu várias vezes no nosso ordenamento, como ocorreu na Lei Maria da Penha, no feminicídio, na lei da injúria, do racismo, no Estatuto da Criança e do Adolescente. Às vezes é necessário criar uma norma especial para amparar determinados grupos em busca de uma igualdade real e efetiva.
As leis em vigor no Brasil não prevêem o crime de homofobia, mas a nossa Constituição determina no artigo 3º, inciso 41, que constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação. E o artigo 5º, inciso 41, que cita: a lei punirá qualquer discriminação atentatória aos direitos e às liberdades fundamentais. Apesar desses direitos constitucionais, nosso país ainda possui altos índices de homofobia, violação graves dos direitos e liberdades fundamentais, ao ponto de ser necessário criar uma norma penal para coibir tal prática. Uma das propostas atuais é a Proposta de Lei Complementar 122, que tem o objetivo de alterar a Lei nº 7.716, de 5 de janeiro de 1989, que é a lei que torna racismo crime. No artigo 1º dessa lei, ampliaria o conceito de preconceito e discriminação, não só quanto à raça e etnia, mas também quanto às diversas formas de gênero, sexo, orientação sexual ou identidade de gênero. O mesmo entendimento na esfera penal, no Código Penal, no artigo 5º, parágrafo 3º. Quanto a este tema, o Supremo Tribunal Federal iniciou uma discussão no dia 13 de fevereiro de 2019, que iniciou um julgamento, uma discussão de duas ações que pediam para criminalizar a homofobia. Nada foi decidido, mas este foi o início, e a segunda etapa vai ocorrer no dia 23 de maio de 2019. Assim como entende o ministro Celso de Mello, o Supremo Tribunal Federal não é competente para legislar quanto a este tema, não possui soberania, mas sim quem possui soberania para legislar seria o Congresso Nacional. E pelo Congresso Nacional ser omisso, pelo STF ter reconhecido essa omissão do Congresso Nacional quanto a este tema, quanto à vulnerabilidade deste grupo, o STF iniciou essa discussão para ter uma mudança. Além disso, nós temos alguns dados que comprovam a necessidade da criminalização da homofobia, pois o nosso país, o Brasil, possui altos índices de criminalidade contra a população LGBT, contra as pessoas que se identificam como lésbicas, gays, bissexuais, transexuais, travestis, ou quaisquer pessoas que não se identificam como cis-héteros, ou seja, não se identificam com o sexo biológico ou não são atraídos apenas por pessoas do sexo oposto. Dentre este grupo, as pessoas mais vulneráveis são as transexuais e as travestis, pois as mesmas não possuem acolhimento dentro de casa. A maioria é expulsa desde muito jovem, se vêem na rua sem amparo de família, de amigos, do Estado ou de qualquer pessoa. Elas vão para a rua e são obrigadas a ir para a prostituição para sobreviver. E muitos acabam até nas drogas. Tá? É uma grande omissão do nosso Estado contra este grupo, que além de não ter nenhum amparo do Estado, não há vagas no mercado de trabalho, não há promoções, não há políticas públicas que incentivem a contratação no mercado de trabalho, inserção dessas pessoas, inclusão. Não existe nada disso. Essas pessoas são obrigadas para a prostituição e morrem cedo, tendo expectativa de vida de 35 anos. A pergunta que fica é: até quando vai ser necessário pessoas morrerem? Pessoas trans não são vidas? Por que é tanta omissão contra este grupo? Quando que vai mudar? Quando que vai acabar a omissão? Quando que a nossa realidade vai melhorar? Entendeu? O Brasil tem que mudar. O que é necessário para mudar? É necessário mudança. Se é necessária discussão, então iniciamos. A nossa realidade tem que mudar. E muitos pensam que as vítimas são só que estão neste grupo, mas não. Muitas são pessoas héteros que são confundidos como casal gay e são mortos brutalmente, como já ocorreu um caso de um pai e um filho que estavam abraçados e foram mortos, porque pensaram que era um casal gay. Só para vocês terem uma ideia, o índice de criminalidade contra a pessoa LGBT
o índice de morte, né, de homicídio contra as pessoas do LGBTQ+, é de 19 horas, a cada 19 horas ocorre um homicídio no Brasil contra as pessoas deste grupo. E a omissão persiste. Os dados aqui que eu falei são de acordo com o Grupo Gay da Bahia, a ONG Transgender Europe e o Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Assim, nós vemos que é necessário a criminalização da homofobia no Brasil. Não só para a punição, mas sim como um lembrete que não é tolerado discriminações de quaisquer espécie, servindo como uma forma de conscientização e prevenção para crimes deste tipo. Quando se tem uma lei normatizada, tem maior visibilidade. Quando se tem maior visibilidade, mais pessoas se interessam quanto ao tema. Para entender o tema, quanto maior discussão, maiores políticas públicas e nos meios de comunicação se discutirem o tema, a população em geral terá mais empatia. Tendo mais empatia, vai ter mais denúncias, logo diminuindo, com certeza, a criminalidade. Um país que não deixa o seu povo ser livre não é um país livre. Se seus direitos fundamentais estão cerceados, sua dignidade humana está. Logo, não há Estado democrático de direito. Um direito não pode ser usado como véu para violar outro direito. Hoje nós discutimos pela omissão do Congresso Nacional contra as pessoas do grupo LGBTQ+. Hoje são eles, mas amanhã pode ser você. Não basta você não ser homofóbico, você tem que ser anti-homofobia. A lei serve para amenizar problemas e relações sociais, bem como para garantir o bem-estar de todo cidadão. Ao tornar como crime a homofobia, é uma afirmação direta que não é aceitável tal prática no nosso país, podendo ser o início de uma conscientização, com educação e políticas públicas, pela punibilidade em prol dos direitos humanos.